Graça e paz, nós vamos estudar mais um pouco da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar um estudo importante para você nesse dia sobre a unidade do Ministério de Adoração. O Ministério de Adoração que tem elementos importantes, mas que muitas vezes nós achamos que o nosso foco, o nosso entendimento tem que estar muito mais na música, no ritmo, na parte técnica, esquecendo de algumas coisas importantes aí em outras áreas. Eu quero convidar você a abrir lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos, pelo meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus é que fez o crescimento. Amém? Cada um, nessa passagem, mostrou aí uma participação dentro do corpo de Cristo. Eu e você, nós temos uma participação dentro desse ministério de adoração. Eu queria fazer uma introdução rápida, de trazer aqui tudo aquilo que Deus tem nos dado como direção e algo que eu creio que faz parte do ministério, que são pilares que tornam esse ministério um ministério espiritualmente forte, vamos falar assim. O primeiro pilar é o pilar da vida de oração. É quando nós temos uma vida de intimidade com o Senhor, quando nós buscamos orar sem cessar, buscar a direção dEle, confessar com o Pai. Essa é ter uma vida de oração. O segundo pilar é o pilar da confiança, o pilar da fé. Quando nós exercemos a fé que a Bíblia nos ensina a ter, quando tudo parece difícil, impossível, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança sempre está nele. E esse pilar é um pilar que deve estar sempre fortalecido, que é o pilar da fé. Um terceiro pilar é o pilar da santificação. Nós temos sido ministrados sobre todos esses pontos. E o pilar da santificação, ele fala para a gente abandonar a nossa vida carnal e colocar a nossa vida na vontade do Espírito Santo, nos santificar. Jesus nos santifica, nos faz melhor. E as obras da carne, cada vez, elas vão deixando a nossa vida. Um outro pilar importante que também temos sido ministrado é sobre a meditação na palavra. O quanto a palavra de Deus ela é importante para nos fortalecer, para nos guiar, para nos exortar. Por isso que lá em Josué fala que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. Todos esses pilares eles devem estar sempre fortalecidos no ministério de adoração. Mas tem um pilar que eu quero falar essa manhã aqui com vocês, que é o pilar sobre a unidade. É o pilar que eu creio que faz toda a diferença na vida de um ministério. Nós temos uma imagem no grupo do WhatsApp que ela representa ali, é uma foto do altar com um novelo de lã. Eu não sei se você que entrou recentemente no ministério ficou com dúvida por que daquela imagem. Eu procurei manter aquela imagem porque ela representa algo importante esse ministério. Um dia Deus nos deu a direção de trazer um evento, um encontro em que nós fomos trabalhados sobre o relacionamento, sobre lidar com conflitos, sobre saber perdoar. E tudo aquilo foi trazendo aquele novelo de lã como um ligamento que um tem com o outro, como irmãos, como algo comum. E aquilo virou o nosso símbolo, sempre trazendo à nossa memória a importância da unidade. Eu queria compartilhar alguns versículos, eu anotei aqui, Atos 2:42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Atos 42 a 47, você pode meditar depois. Ele traz na igreja primitiva o quanto isso era valorizado, o quanto era importante uma vida de oração e também uma vida de comunhão. Quando nós falamos de comunhão, alguns mandamentos, alguns elementos estão relacionados a isso.
a você amar, a você ceder, a você sujeitar, a você se colocar em prol da necessidade do teu próximo. Há tantas coisas entre você aconselhar, você orar, em você dar suporte, também suportar. Todos esses elementos são importantes aí para uma comunhão. E a comunhão, queridos, é o que fortalece, não só como igreja, diante da vontade de Deus. Jesus orou sobre isso, lá em João 17, mas também ela impede aí que o mundo espiritual, que Satanás e seus demônios, eles venham a quebrar aí aquilo que é forte diante do Senhor, que é a comunhão, que é a unidade. Algumas coisas que eu tenho meditado, e faz tempo que essa mensagem está no meu coração, de coisas que acontecem na minha vida ou na sua vida, que possam levar a gente a romper essa unidade. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você nesse momento. Eu mapeei aqui alguns pontos e eu gostaria que você abrisse seu coração e entendesse aquilo que nós iremos compartilhar nesse momento, olhando para a sua vida, não para a vida do teu próximo, mas para você. E a primeira coisa que acontece hoje, que são motivos que impedem essa unidade, essa comunhão, o primeiro ponto aqui são as mágoas. Quantas vezes nós ouvimos ou falamos, quantas vezes as coisas confrontam a realidade. Nós somos corpo, nós somos espírito, mas nós também somos alma. E a alma, ela é composta de emoções, de sentimentos, de vontade, e nem tudo às vezes é conforme o nosso querer. E às vezes nós ouvimos coisas, falamos coisas que acabam magoando. E isso, quando não trabalhado, isso quando não tratado, isso gera uma doença que rompe a unidade. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre a mágoa. Segunda coisa que acontece em relação ao rompimento da unidade se trata da comunicação. Olha só, né? Nós vemos um tempo em que a comunicação ela desenvolveu tanto, com tanta tecnologia, porém a gente não sabe se comunicar. Muitas vezes a comunicação ela é falha, ela não é assertiva, objetiva, e às vezes nem há a informação. E por conta disso há um mal entendimento, há uma falta de conhecimento sobre coisas que deveriam acontecer ou que aconteceram, e por conta disso geram conflitos. E esses conflitos, se não trabalhados, também rompem a unidade, a comunhão. Terceiro ponto, um ponto também que temos que tomar muito cuidado é em relação à afinidade e à acepção. Nós precisamos entender a diferença desses dois pontos. A acepção é quando eu trato uma pessoa diferente porque ela se envolve mais, ou ela tem algum dom, ela por conta de algum status, algo que me leva a tratar melhor uma pessoa do que a outra pessoa por algum tipo de interesse ou por alguma coisa que eu valorizo. Isso é perigoso, porque isso pode gerar algum sentimento, um desconforto na vida de outra pessoa. E aí quando a gente fala de afinidade, por exemplo, a afinidade é algo que é bênção. Eu posso ter afinidade com o irmão A ou B por me identificar em pensamentos, em ideias. Por exemplo, eu sou um músico, eu toco um instrumento e de repente eu tenho mais afinidade com um irmão por questão de instrumento. Ele toca um instrumento parecido com o meu, mas eu nunca posso fazer acepção, tratar as pessoas diferente porque elas têm um dom, elas são melhores que uma área ou outra, e isso é perigoso, isso gera um rompimento da unidade. Quarto ponto é sobre desânimo. A Bíblia ela fala, né? Tenha bom ânimo, né? Quantas vezes nós ouvimos isso? Porque quando as pessoas estão desanimadas, elas tendem a isolar. E quando elas isolam, elas estão naquele momento mais de receber ou de ficar no canto delas, e ali elas não oferecem nada, elas não se envolvem, elas não buscam a comunhão. Isso pode ser perigoso tanto para você que possa estar desanimado, ou quanto o teu próximo, porque às vezes ele não vai entender aquilo que você está passando. Isso precisa ser trabalhado. Por isso que Jesus, na sua palavra,
Deus mostra, né? Sempre devemos estar com um bom ânimo, sempre buscarmos, alimentarmos a palavra dele e não deixar ser levado pelo desânimo. Quinto elemento aqui nesse contexto, o orgulho e a soberba. Pensa num negócio complicado, quando achamos que somos melhores, quando nós temos o conhecimento de tudo, quando nós não precisamos mudar. E isso é complicado, principalmente quando você depende de algo que envolve o relacionamento. O orgulhoso, o soberbo, ele sustenta a ideia de que ele sabe tudo, que ele não precisa mudar, e isso gera conflitos, e isso gera o rompimento aí da unidade. Sexto ponto aí dentro desses elementos é o egoísmo. O egoísmo é quando a pessoa ela busca sempre fazer tudo, seja fora de uma igreja ou dentro do ministério, pensando sempre nela, com interesses nela. Isso talvez entre um pouco da vaidade, principalmente daquilo que nós temos visto hoje dentro aí do mundo gospel, mercado gospel, né? Os holofotes estão sobre o altar, os holofotes estão sobre as pessoas. Então elas estão preocupadas mais, em muitos dos casos, em se expor, em se apresentar ou buscar aquilo que é da sua vontade própria, do que se atentar à necessidade dos outros. E isso não pode acontecer. Porque se isso acontece, nós deixamos de viver um mandamento que o próprio Jesus ensinou, daquilo que é o servir, e não fazer para nós, mas fazer para o nosso próximo. Sétimo ponto, esse é um outro que é muito complicado, é algo que está relacionado ao comodismo. Comodismo é quando tudo está bom, tudo que eu faço é o básico, eu não preciso mudar, eu não preciso me atualizar, eu não preciso me envolver. E isso é perigoso também, porque quando a gente fala de um grupo, quando a gente fala de um corpo em que parte dele, ou grande parte dele, começa a se mover junto a uma direção, começa a sair de posições cômodas, posições básicas para buscar, por exemplo, a excelência, que é algo importante que a gente sempre fala para o ministério. E aí você não se coloca para atualizar, você não se envolve, você não participa, você fica naquela zona cômoda e isso gera rompimento na unidade. Oitavo e último elemento que eu queria compartilhar é talvez o mais sério de todos. Não quero aqui pontuar o A ou B, o mais importante, o menos importante, mas esse trata daquele que se rebela, aquele que é rebelde. O rebelde é aquele que é desobediente. O rebelde é aquele que não se coloca diante da direção. O rebelde é aquele que não só desobedece e fica fora da direção, mas é aquele que conflita outros, leva outros a pensar diferente, a sair da comunhão. É aquele influenciador, mas aquela influência negativa, aquela influência que não incentiva você a andar no corpo, a andar na direção da liderança, na direção de Deus, dentro daquilo que é importante, mas fazer a vontade dele que não concorda com as coisas. Então nós compartilhamos aqui 8 elementos que atrapalham na comunhão. E eu não queria só trazer essa manhã para você esse ensino de problemas, mas também trazer a solução, que é o mais importante. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, se você se identificou dentro de um desses elementos, é a solução. E a solução está na nossa vida, que é Jesus, é a palavra. E a primeira coisa que precisamos fazer na nossa lição de casa é quebrantar o nosso coração. Salmo 34, ele fala sobre isso. Davi, o salmista, no Salmo 51, demonstra isso. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos olhar para um desses elementos, ou mais de um elemento que faz parte, que norteiam aí a nossa vida, e falar, eu tenho magoado as pessoas, eu preciso quebrar o meu coração, eu preciso ir lá e pedir perdão, eu preciso fazer um concerto com o Senhor, eu preciso parar de ser orgulhoso, eu preciso parar de ser egoísta,
Eu preciso me relacionar mais com o meu próximo, ajudar mais o meu próximo. Mas para isso você precisa ter o teu coração quebrantado. Você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida para que você venha a viver, a usufruir dessa comunhão. Foi magoado, Deus trata isso no meu coração. Magoei, Deus me guia para que eu possa fazer algo diferente. E esse é o segundo ponto, que quando nós quebrantamos o nosso coração, nós temos uma outra ação que eu vejo que ela é subsequente à primeira, que é a preparação depois disso, pós o quebrantamento, que é onde o Espírito Santo vai te direcionar. O Espírito Santo, ele se alegrou com o coração quebrantado, e aí você tem uma ação sobre tudo isso, que é pedir um perdão, que é fazer um conserto, que é mudar as suas atitudes, que é mudar o seu pensar, que é começar a se envolver. Tantas outras coisas que nós falamos aqui. Então, olha só, primeiro eu quebranto meu coração, eu reconheço que eu preciso mudar, eu identifiquei uma área que não está legal, e eu coloco diante da vontade do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele começa a me direcionar, e eu vou lá, ajudo as pessoas, eu vou lá, peço perdão, eu faço aquilo que ele fala no meu coração. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é abrir mão do nosso eu, abrir mão do nosso orgulho. Muitas das coisas que eu creio que tem acontecido na Igreja de Cristo hoje, em ministérios, e principalmente no ministério de adoração, é que tem prevalecido muito o eu. O eu, ele tem sido realmente um ponto, uma porta aí que Satanás tem entrado nos ministérios e feito um estrago tremendo, gerando divisões. Então nós precisamos abrir mão do nosso eu, abrir mão da nossa vontade, sujeitar primeiramente a direção que Deus tem a tudo aquilo que o Espírito Santo traz para nossas vidas, porque é Ele que sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos nada, nós não entendemos nada. Nós apenas somos servos que devemos nos sujeitar. Então, se Ele falar que nós temos que servir, nós vamos servir. Se Ele falar que nós temos que sujeitar a algo, nós vamos fazer. E para isso nós precisamos quebrar aí o nosso orgulho. Você é um bom músico, você é um bom cantor, você é um bom dançarino, você pode ter dons em muitas coisas, de nada vale isso. Se você tem enchido o teu coração aí do ego, achando que por você ter essas coisas, você é muito bom. E lembre que Jesus disse, né? Ninguém é bom, eu não sou bom, bom é aquele que me enviou. Então, quando nós abrimos o nosso coração sobre essas coisas, nós estamos trabalhando numa área de prevenção, de um cuidado. E eu quero fechar com o quarto elemento, que é tomar o nosso lugar, tomar a posição que Deus colocou em nossas vidas. Se cada um do corpo fizer aquilo que é a direção de Deus, a comunhão ela é estabelecida, a unidade ela é fortalecida e nós vamos caminhar junto à vontade de Deus. Guarda o teu coração, querido, guarda o teu coração a fazer a vontade de Deus, protegendo de todo ataque dessas coisas que têm atrapalhado o ministério de adoração. E olha só, e eu fecho naquele versículo que nós lemos inicialmente. Um plantou, era o propósito dele, ele fez a parte dele, o outro regou. E no final, quem abençoou, quem faz toda a obra é Deus. É Deus. Se nós, como um corpo desse ministério, se cada um de nós, no papel que Deus deu, na incumbência, se nós nos atentarmos a fazer a nossa parte, fazer com excelência, fazer com temor e, acima de tudo, ser filhos obedientes, nada vai faltar, nada vai quebrar essa estrutura da comunhão, nada vai impedir de caminharmos e seguirmos junto àquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Então nós, Regitec, estamos juntos aí e vamos viver essa unidade que Deus tem para nossas vidas. Amém? Deus abençoe, queridos.